Olá, ótima noite. Estamos aqui hoje para falar de autoconhecimento e bem-estar. Estou aguardando a nossa amiga Rosane Sampaio chegar por aqui. Vamos lá. Quem for chegando, bem-vindo, bem-vinda. Vamos lá, continuamos aí, isto. Olá, Rosane. Olá, bem-vinda. Olá, Alda, é um prazer estar aqui. Ótima noite. Para você E também, aí? para as pessoas que estão assistindo. Uma Lindo. boa noite, um bom Isso. final de semana. Começando o final de semana trazendo aí uma reflexões a respeito de quanto é importante, né, se conhecer e se sentir bem com isso. Exato, exatamente. Porque é um tempo muito diferente, né, que estamos vivendo e um tempo muito diferente que vamos viver daqui para frente. Então, é justamente esses pilares do autoconhecimento que vão nos ajudar, né? Vão nos ajudar nessa questão toda aí, como que a gente vai dar conta e como dizem muitos estudiosos do comportamento ainda, o comportamento humano, quando passar tudo isso, nós vamos estar mais fortes, né? Vamos estar mais Porque isso é fortes. resiliência, né? A resiliência se entende como essa capacidade de cair e levantar, mas não só levantar para ficar daquele mesma maneira que era antes, mas de uma maneira Isso, nova e mais, ainda mais fortes, ainda mais capazes de superar outros desafios. isso. Então, tudo isso faz sentido quando a gente pensa também em bem-estar, porque nós nos acostumamos, às vezes, a focar, até por uma questão evolutiva, a focar mais nos pontos negativos do que nos pontos positivos. E às vezes a gente esquece os pontos positivos, tanto a respeito do mundo quanto Isso. a respeito de nós mesmos. E daí, É. nessa hora, em Então, que a gente se justamente, apoia? uhum, o porquê essa situação do autoconhecimento, né? Faz todo sentido. E a gente tem alguns seguidores aí chegando, o Sérgio, a Isabela, bem-vindos, Sim. né? Bem-vindos. Então, hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho e já vamos avisando quem chegar por aí, né? Quem chegar por aí, que lá no finalzinho nós vamos entregar uma técnica que vai ser muito especial justamente para essa questão de bem-estar. Não é verdade? De bem-estar e para encarar o final de semana se sentindo bem, né? Começa já a sexta, Isso. trazendo Uhum. essas sensações aí. E é interessante que a Isso. gente está falando sobre autoconhecimento, né? E por que que esse autoconhecimento traz esse bem-estar. E é interessante a gente começar a pensar para que serve, por que eu quero entrar nessa trilha de se conhecer, né? Para que isso vai servir para mim? Que muitas Isso. vezes a gente. Eu penso assim que é uma das grandes habilidades que nós vamos desenvolver, né, com a questão do autoconhecimento, é justamente a criatividade. Porque quanto mais a gente se conhece, mais descobre os nossos potenciais, mais a gente acessa os nossos recursos internos, né? E Sim, justamente aonde flexibiliza o nosso mapa mental, o nosso jeito de ser e agir,
né? E como alguns dizem, nós melhoramos o nosso mapa. Aí fica muito mais fácil a gente ter uma rota mais divertida. Sim, Não e é é engraçado, verdade? né? Melhoramos e amplificamos ele, né? Quanto mais Isso. se fala muito isso, de abrir a nossa mente para outras possibilidades. Mas além disso, uma coisa que cientificamente tá, cada vez tem mais estudos provando que o bem-estar e o autoconhecimento, eles trazem benefícios na própria saúde. E nesse momento específico em que a gente está, você ter sua saúde beneficiada, ter uma saúde melhor, né? Você sabe que é interessante porque eles ainda não entenderam exatamente quais são os mecanismos, mas estatisticamente está provado já, Isso, que é só exatamente. exatamente que Tanto é que melhora a os tal da primeiros, imunidade. é, uhum, os primeiros casos, né? Os primeiros casos, enquanto estava se falando, foi constatado que as primeiras vítimas, né? As primeiras vítimas dessa situação que nós passamos são pessoas que estavam fragilizadas. Então, Oi, justamente essa situação. tem. Então, a gente vê que o autoconhecimento vem todo com esta questão aí, com essa questão, o que, que desperta os nossos propósitos, a nossa missão, aquilo que mais nos nutre, o que mais nos dá energia em relação à direção onde nós estamos andando, né? Para onde nós estamos indo, o que, que nós estamos fazendo. Então, eu estou percebendo assim que tem algumas pessoas entrando, Flávio, que está na sala também. Se você tiver alguma pergunta, coloque aqui que talvez a gente consiga clarear alguma situação, trazer alguns recursos, algumas Sim, possibilidades. Por conta disso que a gente vai estar focando em algumas áreas do desenvolvimento humano, né? É, aí, em especial, a trilha da programação neurolinguística, da psicologia é positiva, da positiva. neurociência, do coach. Então, justamente essas situações que a gente vai estar conversando aqui. E, de repente, se você tiver uma pergunta focada, a gente vai ter a alegria de responder para vocês também aqui nessa nossa conversa, nesse bate-papo. É, Rosane, eu E você gostaria que sabe você que contasse para nós, né? Qual foi a trilha mais importante que você fez até hoje? Se você consegue filtrar, tirar um pedacinho disso aí, que fez toda a diferença na tua caminhada em direção ao autoconhecimento. Você hoje, como hipnoterapeuta, como coach, como terapeuta, como profissional de várias áreas que você já navegou aí, qual foi a trilha que teve mais significado para você? em termos, se a gente pensar em termos de desenvolvimento humano, eu acho que o que fez mais diferença realmente foi a programação neurolinguística. É, a gente pode pensar antes e depois. Porque quando você aprende programação neurolinguística, né, PNL, você aprende vivenciando. Faz parte do pacote você ter que viver os processos. E eu vou Uhum. contar uma história bem rapidinha que é a seguinte. É, Fazia uns 3 meses, alguns cursos eu fiz um que demorou em torno de 5 meses. Fazia uns 3 meses e eu estava tomando banho, eu não lembro bem o que estava fazendo, bem distraída. E de repente eu comecei a perceber, porque em geral a gente não se percebe, eu comecei a perceber que eu estava ficando, sabe, desanimada, meio triste, Uhum. meio. E daí eu fui prestar atenção no que eu estava pensando e prestar atenção no que eu estava Uhum. sentindo. E eu percebi que fazia uns 10 minutos que eu tinha entrado naquele modo da gente
que a gente às vezes entra, que isso não vai dar certo, porque eu não fiz, porque eu não consegui, porque tal pessoa não vai me ajudar. Mas eu estava Uhum. fazendo isso sem me atentar que eu estava com esse Uhum. diálogo interno. Então, assim, veja Isso. como é importante. E eu lembro que eu parei e disse assim: olha só, agora eu entendi. E rapidamente eu mudei o diálogo, Uhum. né? Eu nem mudei, eu comecei a pensar em outra coisa, eu realmente foquei em outra coisa, eu pus uma Uhum. música, quebrei o estado, né? Que a gente chama, para quem não é da área, a gente chama de quebrar o estado, ou seja, quebrei aquele pensamento Mento, repetitivo aquela e frequência. exatamente, e acalmou tudo. E daí, o mais incrível é que daí você fica criativo, porque as ideias vêm, você é como se você tivesse tirado o muro que te impedia de ver o outro lado da história ou as outras possibilidades, Uhum. né? Ah, Então, acho que isso exato. daí definitivamente a PNL foi Praticamente. divisor. É, eu falo assim que PNL me colocou no palco da existência, né? Então, justamente é o que traz essa abertura de percepção de mundo, né? De mundo para que a gente possa mapear realmente onde a gente está. E principalmente na questão dos pensamentos, porque justamente os Sim. pensamentos porque o pensamento é comigo e é sobre mim, né? Então, o que que acontece? Exatamente. Se a gente começar a escalar esse pensamento, né, nesse viés da autopunição e do autojulgamento, o que que a gente vai acessar? Realmente a gente vai caminhar numa escalada, né? E buscando o quê? Gerando as emoções perturbadoras. Não é Como eu escalada, né? A disse, gente a vai gente descendo a ladeira. vai junto com a vaquinha pro brejo. Vai junto com a vaquinha pro brejo. Porque ou senão Exatamente. nesse contexto todo, o pensamento vai levar a gente naqueles picos de emoção das coisas É, mais terríveis que a gente passou, que pode sim, puxar a gente lá para aquele estado emocional ou na projeção de um futuro caótico. caótico. E é interessante que as emoções, a gente tem que aprender que quanto mais emoções a gente tem, mais o pensamento ou o fato é marcado, Uhum. né? Tanto para o Isto, lado bom isto, quanto para o lado ruim. Então, quando a gente isso, atrela uma experiência qualquer a uma emoção, aquilo ali fica marcado para a vida. isto. Então, é Uhum. sempre importante a gente buscar fazer essas quebras de estado para não gerar Uhum. esses traumas ou bloqueios e tudo isso que se cria. Mas eu vou te devolver a pergunta, Alda. Qual Sim. foi a sua trilha mais impactante, mais importante? Pois é, a minha trilha, né? A minha trilha, ela começou muitas décadas atrás. Eu digo muitas décadas, né? Porque são mais de três. Eu, eu sempre queria entender muito de gente, né? Eu queria muito entender de gente. E aí eu fui buscando essa caminhada de várias formas. Eu primeiro fui entender de números de economia, depois eu fui entender como ensinava as pessoas, depois é que eu consegui justamente esse universo maravilhoso, né? Esse universo maravilhoso com a PNL. Então foi em 2003, né? Foi em 2003 que eu recebi uma grande missão, justamente no processo de aprendizado, né? Aprendizagem e aprendizado, que eu recebi uma grande missão
de reestruturar o curso de treinadores, né? De treinadores, de instrutores internos, e que aí eu precisava buscar outras metodologias, outros recursos além da pedagogia que eu tinha para implementar, né? E foi onde eu fui buscar a PNL. Foi em 2003, né? Em 2003 é onde que realmente eu me encantei. Eu falei, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Por mais 300 anos, naquela época, eu também pensava nessa possibilidade. Então, realmente, foi a PNL que me colocou no palco da existência. Com isso, realmente, eu comecei a entender o universo que passa dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente. O que são esses filmes mentais que rodam, Exato, né? o tempo Para onde eu inteiro. olho, para aquilo que eu ouço, né? E principalmente o gerenciamento daquilo que eu sinto, que são justamente o que? Os sentimentos, as emoções que passam todo nesse As crivo sensações. aí e que E a é gente precisa começar a entender disso, né? o interessante, eu sempre falo assim, a gente é criado, foi criado e está tudo certo, parece que tem uma divisória aqui na garganta, que aqui a mente é uma coisa e o corpo, como se o corpo fosse outra coisa totalmente diferente. Assim, meio independentes, ele carrega isso daqui. Mas, na verdade, a gente precisa entender Uhum. que essas sensações, emoções e tudo isso, ele está correndo no corpo, ao mesmo tempo que está, todos esses, os tais dos neurotransmissores, né, que o pessoal fala aí, Dores. que te dão felicidade, conexão, é, que te dão raiva também, estresse, tudo isso daí está passando no teu corpo. E você vai sentindo na Uhum. pele, você e fica marcado. E acho que isso a PNL também me ensinou a começar a prestar atenção, não só, principalmente a PNL, a começar a prestar atenção nas outras, nos nossos outros sentidos, porque a gente só presta atenção, parece que na visão, Uhum. mais ou menos na audição, no fundo a gente está pensando só no que a gente pensa sobre aquilo que a gente ouve. Uhum. E Uhum. os outros sentidos a gente meio que esquece. E eles trazem um monte de Uhum. dados, né? E tudo isso te dá. Outro dia eu estava lendo justamente a pessoa falando o seguinte, sobre a intuição ter muito a ver com você estar atento a todos os seus sentidos ao mesmo tempo. E Uhum. isso tem a Isso. ver muito com a atenção plena, você estar com todos os seus sentidos meio alertas ao mesmo tempo. E justamente nesse estado do aqui e agora, da presença, né? Da Exatamente, da atenção presença, plena, da presença. é, de você estar ouvindo o que você realmente está percebendo com todos os sentidos, não somente aquilo que chegam pelos filtros, né? Porque a gente só escutativa, a escutativa realmente é só em Nossa, relação àquilo que está atrelado, né? Que está atrelado à situação. Então, exatamente. justamente o desenvolver essa escutativa e não somente com o outro, mas essa escutativa com mim mesmo, com essa relação, né? Com essa relação, essa conexão, né? Essa escutativa, o que é que de repente o meu corpo está falando, o que é que as sensações estão falando, que estão pedindo para que eu mude de rota, ou que eu afunde essa trilha na direção do que eu estou fazendo, o que isso está sendo prazeroso, o que isso está drenando a minha energia, o que isso está sinalizando, né? Sinalizando que de repente eu estou em mão contrária o sistema, o que na verdade eu deveria estar fazendo, né? Estar fazendo. Então, principalmente o Lucas Dé traz
na contextualização do panorama neurosocial, justamente isso, a gente prestar atenção no verbo, né? No verbo que vem quando chega essa emoção. Ah, eu não deveria, ou eu deveria estar fazendo isso. Ah, eu não queria, não, mas eu quero isso, né? Então, o verbo Essa é uma determina dica, praticamente a intensidade, sim. E né? A intensidade, essa é isso. uma, chamando atenção aqui para essa é uma dica ótima que eu sempre falo, né? E que a gente acaba aprendendo a fazer. Quando você fala, "Ah, eu não Uhum. deveria fazer aquilo, ou eu não podia fazer isso, ou eu não", pensa logo a seguir, se eu não queria, ou não deveria, ou não tenho que, o que que você gostaria de estar fazendo? O que você deveria estar fazendo? Né? A gente Isso. pensou em falar umas dicas para vocês hoje, e essa é, Uhum. assim, lembrei aqui na hora, primeira dica. Se vem na tua Perfeito. cabeça, ou se vem aquele, ah, eu tenho que. Não, você não tem que, mas o que você pode fazer? Né? Então, começar a Isso. ter Aham. Uhum. essa sacadinha, assim, de observar. Ótimo, excelente. O que eu quero, O né? que O eu que eu quero, posso, exato. E o que que eu tem me uma permito. conotação. O que eu me permito é a melhor é a melhor frase, né? Porque o que eu me O que eu. permito te libera Isso! O até que é mais do que as outras. valioso diante disso, que para mim dá para fazer diferente. Mas essa é a Ex- primeira, e às vezes a gente está tão acostumado com as frases prontas, né? Que a gente esquece de prestar Uhum, atenção. E puxando aqui a hipnose, que eu sou uma uhum. especialista, a gente vai falar que isso daí tudo é uma auto-hipnose. E que daí Isso. você faz com Uhum. que tua mente, teu subconsciente, aquela parte sua ali que faz essas coisas tudo no automático, diga, ah, mas se eu tenho que fazer, eu não gosto de fazer. E às vezes nem é verdade, né? Uhum. Perfeito. Exatamente. É, É, uns tempos atrás eu fiz um curso de hipnose também bastante importante. Eu acredito muito nessa técnica, acho assim extraordinária, né? Extraordinária. E foi assim algo assim que me chamou bastante atenção lá na década passada, porque foi em 2006, quando eu fiz com o Stephen Gilligan, e que ele trazia muita consciência que nessa técnica, principalmente, a gente precisa algumas coisas não dar ouvido para aquilo que está levando a gente num transe negativo. exatamente. Então, justamente o que? A gente ter essa consciência, essa energia, essa emoção que leva a gente num transe, né? Num transe negativo. Porque o nosso cérebro, ele faz isso com a gente, ele tem mania de antecipar. E se a gente está numa frequência negativa, numa energia negativa, o que que ele vai antecipar? Um futuro caótico, né? É a Então é história, né? justamente aquela. Lembra do. Fale, pode Sim, falar. Eu lembrei eu do ia dizer assim. pressuposto do. Ah, Aham. Eu ia dizer assim, como se você fosse de motorista e alguém estivesse dirigindo um carro e dirigindo mal, em alta velocidade, e daí vai ultrapassando, vai fazendo curva direta, o que que o teu cérebro vai antecipar? Um caos, né? Um caos, então, aquela situação. E isso pode ser muito perigoso, né? Pode ser muito perigoso, porque isso já está muito. comprovado que nós atraímos, né? Nós atraímos, a nossa energia a psique atrai essas situações. Então, No mínimo, realmente sair desse estado. no mínimo, porque a gente Uhum, coloca o foco, assim, onde a gente coloca o foco aumenta. Mesmo que a gente queira trazer assim para o lado estritamente científico mental, nós vamos falar que uhum, se você é a história do
penso em comprar um carro, ou eu comprei um carro determinado, e de repente parece que todo mundo na rua tem aquele mesmo carro, né? Porque a gente passa. Então, Uhum. mesmo que a gente Isso. não pense na questão da energia, ainda assim, Uhum. mentalmente, a gente se acostuma a focar naquilo. Gente, E se aquilo é ruim, se aquilo é um cenário negativo, se eu estou pensando só nas possibilidades de falhas, de erros naquilo, no meu projeto de vida, mesmo que tenha alguma coisa dando certo, eu não vou nem ver essa coisa dando certo, porque eu só estou focando naquilo que não está dando certo, uhum. né? Eu E vi é a Marilda inconsciente. chegando aqui, eu vi a Letícia, Ah, Marilda, bem-vindas. Bem-vindas, bem-vindas. bem-vindas. Estamos aqui falando sobre se conhecer e como isso pode ajudar a gente. E mais nós, na verdade, estamos falando bastante de PNL e como isso nos ajuda, Isso. né? Duas E principalmente apaixonadas pela PNL. duas, duas apaixonadas. Mas é interessante, a gente tinha, quando nós conversamos sobre aqui, sobre essa live, a gente estava falando sobre a importância, nesse momento específico, de se conhecer, né? Isto. De poder Uhum, trazer, uhum. descobrir essas suas habilidades únicas, essa seu, que cada um, eu falo assim, a gente tem habilidades, vivências, experiências tão únicas, essa mistura é tão especial para cada um, que é como a nossa digital. Essa mistura é Exato. específica sua, é específica minha, Uhum. Dauda. E a gente só precisa descobrir qual é a nossa mistura especial para que a gente Isso. possa superar ou viver a vida num estado de bem-estar e num estado de propósito, de ter um sentido, né, importante aí Uhum. para você. Isto, né? E aí eu tenho aqui, eu sigo algumas pessoas assim que têm um significado muito importante na minha vida, alguns mentores aí, e um deles é o doutor Jairo Manchila, diretor do Instituto INAP do Rio de Janeiro, e ele tem Ele é uma graça. alguns livros escritos, e eu gosto muito de um livro que ele tem aqui, PNL e Saúde, né? Esse que ele escreveu aqui, e ele traz assim algumas dicas de saúde, né? Algumas dicas de saúde, justamente porque ele também é médico cardiologista, né? É Que, verdade. deix... que deixou a trilha dele como médico justamente para ser trainer em programação neurolinguística. Então, eu tenho a minha gratidão muito focada também nesse mestre. E ele diz assim que a valorização, né, de si mesmo é um dos pilares da saúde integral, né? Então, o que a gente faz para valorizar realmente o que nós somos, né? Esse ser que tem a Mostra o sua livro de novo. Mostra o mostrar o livro. livro. Ah, Mas ok, ó. continue. Então, justamente esse pilar que nós temos ímpar, as nossas digitais, né? Rosa, As nossas bem-vinda, digitais. querida. Ótimo. Então, justamente as nossas digitais, o que nós estamos fazendo para valorizar aquilo que nós somos ímpar? Tem uma outra trilha aí também que eu sigo que diz assim que nós somos seres únicos. Nós fomos Sim, feitos e foi jogada a forma fora. Nunca mais vai ter um ser igual a cada um de nós, né? Tanto isso é em verdade, todos os né, Rosane? aspectos. Porque nós mulheres, por exemplo, se a gente for numa festa e chegar duas com o mesmo vestido, a segunda sai de ré. Não é Tem verdade? certas coisas que nem PNL.
ou arruma alguma coisa para se cobrir. Isso! Mas você sabe que eu Eu acho que a falo gente isso, foi começa a dar ótimo. umas valorizadas nessas coisas. Isso! Então, o que que a gente pode fazer, né? O que que a gente pode fazer para reconhecer, né? Esse ser único, esses nossos potenciais, essas nossas habilidades e capacidades que vão retratar realmente na nossa competência emocional que nós temos, né? Então, justamente nesse universo, o que mais dá para a gente fazer? O que dá para a gente agregar nesse mundo diferente, né? Que somos todos diferentes, somos todos ímpar, e justamente caminhar naquilo que tem significado para nós, né? Porque são os significados que vão movimentar para onde quer que a gente queira ir. E interessante essa questão do significado, quando você fala de bem-estar, né, esse movimento da psicologia positiva, que ele só surge em 2000. Antes até já existia alguns, né, como Maslow, da psicologia humanista, que já falavam sobre essa questão de você olhar para os aspectos positivos e saudáveis de cada um de nós. Mas foi a partir de. E daí foi se construindo a partir de 2000 exatamente, o Seligman, esse psicólogo americano, ele era presidente Uhum, lá da Associação Americana de Psicologia, ele lançou isso que eles chamam de um movimento, porque o foco é estimular e amplificar, bem palavras de PNL, o que já está dando ele, certo em cada uhum, um de nós. E dessa uhum, maneira, nos permitir, você não precisa necessariamente focar naquilo que não está dando certo, ou naquela tua habilidade que você não é tão bom. uhum. Você vai Isso. focar naquilo que você já tem uma característica de. E nessa construção aí, ele traz 5 pilares da psicologia positiva, eles falam, né? E Uhum. eu vou falar aqui rapidamente. O primeiro são as emoções positivas. Você focar mais, trabalhar em ter mais emoções positivas. Uhum. Ah, eu não A sei, eu segunda, acho que a então, gente estava oi? tendo alguma falha de conexão, mas quem tiver aí, sinalize para É, nós estamos aqui. De vez em quando não, não, deu acontece. uma. Uhum. Mas assim, só para gente. Então, o Uma primeiro seria paradinha. os eles Uhum. essa questão das emoções, dos sentimentos positivos, daquela percepção mais positiva de mundo, né? Por exemplo, o próprio otimismo é Sim. considerado esse aspecto. Segundo, eles falam de engajamento, Uhum. você gostar daquilo que você faz e você se Isso. dedicar ou seu Uhum. trabalho, que nem a gente aqui, né? Pouco engajadas nisso, mas Isso. e você pode ser engajado assim no teu trabalho voluntário, não precisa ser exatamente no teu trabalho remunerado, pode ser um trabalho voluntário, enfim. O outro aspecto são os relacionamentos significativos, que pode ser um amigo. Uhum. Eles dizem, Isso. eles falam, sabe aquela pessoa que você sabe que se você não falou 5 anos, se você ligar e disser, estou precisando conversar, a pessoa vai parar tudo e vai conversar com você? Uhum. Então, ou aquelas pessoas com quem você tem as conversas mais malucas e filosóficas. Outro aspecto são, então eu falei das relações, a gente começa até a ter um significado na vida. Uhum. A vida tem que ter um significado, né? Tem que ter um sentido aí. Isso é Isso. importante. Aham. Por que que eu estou aqui? O que que eu estou fazendo? O que que eu posso deixar aqui no mundo de alguma maneira? Ou para minha família? O que que tem essa importância, né? Uhum. Ter uma sensação de ter significado.
E o último são as realizações. A gente precisa perceber, se sentir capaz de realizar alguma coisa. Pode ser que o teu realizar seja Uhum. ser um super palestrante. Pode ser que o teu realizar seja ter montado do zero uma empresa bilionária. Pode ser que seja cuidar dos seus filhos, pode ser que seja seu, a sua realização. Então, são 5 pilares que eles Isso, dizem aham. que geram bem-estar na pessoa. Se você tem esses 5 Isso. atendidos, Uhum. faz sentido, né? Isso. E, isso. E que você e com tudo isso que você tem movimento. Porque a grande questão nossa, a vida começa a parar quando você começa a parar, né? Nossa, Quando, quando você começa a perder os movimentos das articulações, a flexibilidade do corpo, a vida começa a parar. E a mente anda numa velocidade extraordinária. Porque a mente adora, né, parar. Porque lá na mente sim, tem uma programação mental que todo o esforço que está fazendo está se direcionando para o fim. Então, a mente pega e aprisiona. Então, justamente essa situação é dica poderosa. Se você está com vontade de parar, se mexa, se mexa, né? Dr. Michael Hall, o criador da neurosemântica, ele diz assim: se você está no estado assim, meio que querendo parar, não vá para cima do sofá, assistir televisão, deitar na cama, querer ficar quietinho, porque daí, ó, é recuar. Vá olhar para o sol, né? Vai olhar para o sol, vai andar, vai correr, vai se movimentar, vai cantar, vai dançar, mas se mexa. Então, o princípio da vida, né? O princípio da vida é tudo isso. E aí, uma dica ótima da PNL, né? Dica ótima da PNL. Vá para o global, não fique no específico. ah, sim. Pense no geral, né? Pense no geral, pense grande, né? Pense na missão assim, você envolvendo várias pessoas, você fazendo algo assim para várias pessoas, mesmo que seja um bolo, né? Mesmo que seja um bolo, mas aquele bolo dá para multiplicar em tantas fatias, né? Ou dá para você fazer qualquer situação, mas pense global, né? Pense global, porque daí você, o que que acontece? Você dá comandos, né? Você dá comandos para justamente para o teu sistema, né? Neurofisiológico, que parado não é o caminho. Não é o E na caminho. verdade, E outro, além hum, disso, quando você abre e começa a pensar grande, você abre a mente para possibilidades grandes e não para isso. possibilidades pequenas. E Porque quando a gente acha que a gente só vai conseguir, essa é uma realidade, né? Você pensa que bem-vinda, Gisele. Quanto tempo? você só vai conseguir montar, fazer um bolinho. Ah, eu só consigo fazer bolo de. Você nunca vai fazer um bolo com uma cobertura. E se Isso. você talvez uma mousse, ou sei lá, e nunca vai ter um amigo comendo. Então é uma questão de você deixar que o mundo se abra às suas possibilidades, Uhum. né? Isso, aham, exatamente. Então, aquela situação assim, segunda dica, né? Segunda dica é bastante importante, né? Até faz parte do princípio de aceitação. Pense que a situação que você está vivendo, ela é temporária. Ela é temporária. E aí Sim. sim, com isto, né? Com isto, exatamente, daqui a pouco, o quê? Você vai estar no segundo capítulo, vai estar no terceiro capítulo, e assim vai.
Então, justamente o que a gente vai pensando em partes, né? Global, porém, é aquela situação assim: eu vou subir o primeiro degrau, o segundo, o terceiro, e aí daqui a pouco eu vou estar lá em cima no alto da escadaria. Então, essa Divida em também é uma etapas. dica. Isso, divida etapa. Você pensando global, né? Sim, Pensando global, você vai dividindo em etapa. E tudo bem se você tiver que controlar alguma coisa agora. Sim, porque a vida depende de alguns controles, né? Então eu não vou sim, comer o bolo todo de uma vez só. Eu posso escolher comer uma parte, dividir o restante, ou sei lá, fazer o que quer que eu seja, né? Mas então é justamente tudo bem se precisar controlar. E aí vem justamente o princípio da aceitação. Porque se eu aceito, eu não vou ficar naquela briga interna, criando o que? Resistência. A gente sabe que para a mente criou resistência, fica mais forte. Bate e volta, bate e volta, bate e volta, né? sim. É aquela Bate e situação volta. assim do lodo, né? Então, justamente. Ai, a Marilda está dizendo aqui, as meninas do Elite, isso mesmo. Para quem está nos assistindo que não sabe o que é Elite, Elite é um Ah, gente, grupo de empresários e empresárias de sucesso. Fale um pouquinho mais, Rosane, o que é o Elite? o Elite é um grupo que nós participamos do BNI, que é um grupo de networking, é um grupo de vários empresários de áreas totalmente diversas, especialistas, não só do desenvolvimento humano, mas da construção, do direito, da saúde, saúde física também, né? É, da educação, que se reúnem uma vez por semana, atualmente virtualmente, para falar sobre seus negócios, para desenvolver essa capacidade de entender o negócio do outro e para fazer Bem-vindo, negócios Adriano. também. Né? Isso. E o BNI é assim, é um tremendo aprendizado. A gente Todas as tinha áreas, conversado isso, sobre falar do Gisele. impacto de tudo isso nas empresas Uhum. e justamente trazer o BNI como exemplo, porque ali dentro você tem uns princípios de aprendizagem, né? Educação contínua, muito aprendizagem, foco no crescimento. Uhum. Então, porque Isso. quando você tem o E foco um no do, e, crescimento, em e equipes que um são autogerenciáveis, bem-vindo, Antônio fale. Carlos. Um benista aí. Mais um benista. Grande empresário da atividade de consórcio. Consórcio é mais barato. Ah, Isso! É uma das coisas mas, que a gente faz lá, né, Antônio Carlos Santini? É exato. justamente o que? Aprender, fazer com que o sonho do outro empresário, empresária de sucesso se realize. Né? Eu gosto muito de pensar assim, eu ajudo aos outros empresários e empresárias de sucesso que estão lá, né? Porque é somente os de sucesso que estão lá. Então, você que está nos ouvindo, que quer ter mais sucesso, por favor, BNI a trilha. Uma dica poderosa. É E verdade, olha, à medida que a gente ajuda o outro a construir o seu sonho, tudo flui. O que acontece? Flui de uma forma muito orgânica e positiva, né? E orgânica e e eu vou positiva, e porque a essa é uma pessoa que se sente. exato. Hum, Não, exatamente, essa é uma dica que a gente não foi, essa é uma das outras coisas que a gente não foi exatamente criado para pensar,
mas que é importante a gente ter em todos os aspectos da nossa vida. Se você vai evoluindo, vai melhorando, aquelas pessoas que você conhecia estão no mesmo lugar, vamos dizer, seja família, seja amigos, outros empresários. Só que existe como se fosse um elástico, entenderam? E daí o elástico vai Uhum, puxando. Ou você arrebenta esse elástico, ou você vai voltar para o mesmo uhum. lugar. Mas se você pegar esse Isso, elástico aham. e ajudar os outros a subirem e a te alcançarem, e a Isso. também realizarem os seus sonhos, os seus objetivos, né? Todo mundo cresce. Uhum, E isso é uma isso. coisa que a gente tem tem lá no BNI, eu encontrei isso lá e fez muito sentido porque eu sempre pensei dessa maneira, né? Isso, então De ajudar. A Marilda está perguntando assim: como viver nossas reflexões em tempo de pandemia e como fica a nossa cabeça? Eu digo assim, como painelista, vamos deixar a cabeça no lugar dela e vamos trabalhar o nosso corpo. Não dá para abraçar o outro, não dá para abraçar o outro. Vamos nos abraçar, vamos nos abraçar. Agora, o que acontece? A gente vai aprender a viver com menos. Então, de repente, dá para a gente até tomar um banho mais demorado, com o nosso autocuidado, né? Tem dias que, de repente, dá para você flexibilizar um pouquinho a tua agenda, diante de mais esses 120 dias que nós estamos em quarentena, né? Essa quarentena multiplicou por 3. Sim. Tá bem interessante isso É, tudo. Então, dá para a gente fazer algumas coisas com a gente mesmo. Então, isso é autocuidado, isso é autoconhecimento, né? Então, isso é autopercepção, porque a gente precisa tomar consciência, né? Ah, hoje eu tô com o meu pescoço um pouquinho esquisito. Ah, foi o travesseiro, né? Foi o travesseiro, foi o mau jeito. De repente, eu fiquei muito tempo no computador, no notebook, porque isso está sendo a nossa rotina, né? rotina. Então, é aquela situação, o que eu preciso fazer para esse meu autocuidado? Isso é autoconhecimento, né? Então, esse é Eu o também, novo normal que a gente já hum. está vivendo. Esse é o novo Na normal que a gente verdade, está além disso, vivendo. estamos vivendo. O que eu acho também é que as pessoas trazendo a gente tem uma tendência a tentar controlar a nossa vida. Porque é uma questão até de Uhum. sobrevivência, né? A sobrevivência implica, ou pelo menos a gente acredita assim, originalmente, implica em você ter um nível de controle, algumas pessoas mais, outras pessoas menos. E essa situação mostrou que, na verdade, a gente não tem controle nenhum. Uhum, E para isso. muitas Uhum. pessoas, isso está sendo Então desafiador, não só por é. essa percepção de estarem sem controle, só Uhum, terminando, como também a mudança daquele mundo que elas estavam acostumadas, né? E que elas tinham se isso mesmo. acomodado naquele mundo. E agora eu tenho que achar Uhum, outras maneiras de algum modo, controlar, assim, eu vou pôr bem entre aspas, esse novo ambiente. Como é que eu me encontro agora e como é que eu me encaixo nesse novo ambiente? Então, técnicas, eu sugeriria é, bastante técnicas de meditação para baixar a ansiedade, isso. que a meditação em si Uhum, ajuda muito. E de mindfulness é um tipo de meditação, mas assim, dessa questão do presente. E eu dei uma dicasinha aqui, às vezes você sabe o que eu faço quando eu estou muito ansiosa? Eu começo a perceber se eu estou andando o meu pé no chão. Parece bobo, mas depois de uhum, uns 5, 6 passos, você está mais focado em perceber o teu pé dando a isso. passada e tocando o chão do que você estava pensando. É uma quebra de estado, né? Como a gente está falando da PNL, e é uma maneira de você, de repente, Uhum. cortar aquele pensamento que estava que nem um turbilhão na tua mente.
Uhum. né? Isso, eu gosto muito, digamos, eu gosto muito também do conceito de PNL. Olá, Tiago. Nossa, o Tiago vem lá de São Paulo, bem-vindo. Esta é a maravilha do mundo online. Eu gosto muito daquele conceito da PNL que também traz a mente cognitiva, a mente somática e a mente do campo. O que é que nós estamos fazendo com a Sim, integração de tudo isso? Qualquer uma delas que a gente ficar presa nelas, o que acontece? A gente vai ficar fragilizado. Se a gente ficar só nos pensamentos, o nosso limitado. corpo e a gente vai se desconectar com esse sistema que estamos inseridos. Se a gente ficar só no sistema, o que acontece? O nosso corpo e a nossa mente podem nos trair. Se a gente ficar só no Perfeito. corpo, o que acontece? A gente vai se desconectar do meio do campo, o qual nós precisamos justamente porque nós, seres humanos, estamos com essa relação, né? E principalmente o nosso sistêmico, que é um dos pilares aí de sobrevivência da psicologia Não, positiva, que são os nossos relacionamentos. Então, os seja da nossos maneira que a gente relacionamentos. fizer, mas nós precisamos fazer. Isso. Então, nós já Então, estamos nós vamos aqui ter que fazer encaminhando para o final e como a gente falou, como a gente falou, a gente quer fazer uma pequena técnica com vocês, né? Então, temos aí alguns minutinhos, mas justamente a gente quer começar, né? Começar com vocês, porque depois vocês vão dar continuidade, mas começar nesse momento. Então, eu quero pedir para você, se você puder sentar de uma forma um pouco mais confortável. Esse confortável é simplesmente que você possa colocar os seus pés, os dois pés no chão e com a coluna reta. E daí, gentilmente, você pode fechar seus olhos por uns 3 minutinhos aí. e a gente não pode afirmar que vai ficar mais do que isso, fechado os olhos. À medida que você está relaxando, está se sentindo bem e começa a perceber o toque dos pés no chão. Observe, só observe a sensação e o retorno do chão nos pés, que existe ali o tato. Apenas observe os pés no chão. E você pode continuar respirando e perceber onde estão suas mãos. Perceba suas mãos, se elas estão uma de encontro à outra, se elas estão sobre as pernas. E se permita sentir as palmas das mãos, onde elas tocam, onde elas estão. O que mais você pode sentir nas palmas das mãos? Você sente a circulação, a temperatura, talvez até um leve formigamento relativo ao próprio sangue correndo nas mãos. Ok? Isso, e agora com essa consciência, você pode prestar atenção na respiração. A respiração entra pelas narinas, pela boca, e ela vai preenchendo os espaços da cabeça, ela vai preenchendo o tórax, e ela também pode chegar lá no abdômen. Isso. E a hora que você exalar, você também pode retirar a sensação de peso, a sensação que de repente você levou ao longo dessa semana,
desse dia, simplesmente se permitir agora retirar de dentro de você. Isso. E a E cada agora inspiração, isso, cada na próxima, inspiração é azul. Perceba que isso passa pelo teu corpo inteiro. O tom azul, ele é relaxante. E ele vai preenchendo, substituindo todo aquele peso que você já deixou ir embora. Vai substituindo com isso, leveza e relaxamento. isso. Só Uhum. sinta. E agora que você já se percebe aí por inteira, experimente se você consegue inspirar até o coração. Tem uma técnica muito linda que diz assim: você inspirar e expirar pelo coração. Então você inspira até o coração e deixa como se fosse raios sair do teu coração para fora do corpo. Em E esses todos os raios, sentidos, todos os isso, sentidos, e esses raios preenchendo o vão exterior, abraçando você. Isso, protegendo, abraçando. E, aquecendo, trazendo ainda mais isso, paz. mais e mais, talvez com outras cores. Isso, mais e mais. E agora perceba para quem você quer mandar esses raios. Quem você gostaria de abraçar com esses raios saindo do teu coração? Talvez se conectar com alguém que você esteja com saudade. Talvez se aproximar de alguém que você ama tanto. Isso, faça isso tranquilamente, saudavelmente e protegidamente. E a cada vez que Isso. você perceber e sentir todos esses raios que saem de você e nutrem aquilo que está além de você, aquele campo, aquele ambiente, esse espaço do teu lar, à medida que esses raios que vêm do coração e preenchem todo esse espaço com aquilo que é você, essencialmente, o ambiente também traz paz, também tem tranquilidade, o ambiente fica com uma energia elevada e leve. E Isso. você pode se entregar nesse momento a tudo aquilo de bom que o mundo traz, que o universo é capaz de te dar. Todas as Uhum. possibilidades que estão aí. Porque agora é você, o senhor e a senhora do seu tempo, né? Sim, porque agora você pode retomar esse momento, o momento que você quiser. Você já tem. Isso. Maravilha! Então, parabéns Vamos, por essa grande jornada, né? muito Parabéns por essa bom. grande jornada. E foi um prazer você estar aqui. Tem uma pessoa que está pedindo uma palavrinha na sequência, né? Na sequência aí eu falo assim que pode, tem alguém aqui acompanhando, já anotou, pode nos chamar, Ah, né? ótimo. Pode nos chamar, a gente vai estar disponível. E aí eu quero agradecer do fundo do coração, amiga, por esse convite, por esse momento, por essa Eu que partilha. agradeço.
E Uma aí, a delícia, todos os que Alda. estiverem, a todos Muito, que muito estiverem bom. aqui com a gente, né? Com a gente aqui, esse momento vai ficar gravado, vai para o canal do YouTube, vai ficar por Vai, aí. Vocês nos vai pro encontram, da por favor. Alda, a Alda vai me mandar, vai pro meu também.